Bom, vamos voltar agora ao que interessa. Isso é só para dar um contextozinho. Vamos voltar ao William Shakespeare, tá? Ele nasceu aqui, ó. Ele nasceu aqui em Stratford-upon-Avon, tá? Nesse pontinho amarelo. Essa região é a região do meio da Inglaterra, os Midlands, né? O condado se chamava Warwickshire, tá? E essa cidadezinha, Stratford-upon-Avon, quer dizer, que era uma cidade debruçada sobre o belíssimo rio Avon, né? Ela ficava a cerca de 130 quilômetros de Londres, o que dava 2 dias a cavalo ou 4 dias a pé, tá? Era uma região bonita, né? Ao norte tinha a floresta de Arden e ao sul os campos arados. Naquele tempo, as águas do rio Avon eram cristalinas. E o garoto William deve ter nadado, deve ter pescado, deve ter brincado muitas vezes à beira do rio ou até dentro do próprio rio. Havia um clima ameno e as terras ali eram férteis, né? Esse contato com a natureza, esse contato com os campos, ele vai aparecer nas peças do Shakespeare, né? Com descrições minuciosas de flores, de árvores, de pássaros selvagens, animais, nuvens e, sobretudo, a mudança de estação, tá? A cidade, né? Ela era muito bem organizada, né? Ela tinha uma guilda religiosa laica, quer dizer, não eram religiosos, mas eram pessoas que tinham uma guilda, né? Uma associação, né? Digamos assim, que administrava, que governava a cidade, com eleição de um prefeito anualmente, né? A gente vai ver que o próprio pai do William Shakespeare, o John Shakespeare, foi eleito prefeito, né? Uma vez de Stratford, né? E o interessante é que dessa guilda participavam e votavam mulheres, tá? Então, Stratford era uma cidade avançada. A cidade tinha uma dúzia de ruas, mas elas eram boas, algumas delas eram pavimentadas, 240 residências, cerca de 2.000 habitantes e uma ótima escola, da qual eu vou falar depois, né? Bom, vocês vão me dizer, 2.000 habitantes é muito pouco. É verdade, parece pouco. Mas nessa época, na Inglaterra, havia apenas 3 cidades com mais de 10.000 habitantes, tá? Nessa época, Liverpool tinha só 900 habitantes, tá? De 900 a 1.000 habitantes. Coventry, que era um importante centro têxtil, tinha 7.000 habitantes. Norwich, a segunda cidade maior da Inglaterra, depois de Londres, tinha 15.000 habitantes. A maior parte dos ingleses morava em pequenas aldeias com menos de 100 pessoas, tá? Stratford, na verdade, era um pujante mercado rural onde os camponeses da região vinham trazer suas colheitas, rebanhos e outros bens para vender. E também era um centro de produção artesanal. De 2 em 2 semanas, a produção local era enviada a Londres. Camisas de linho, luvas, feitas pelo pai do Shakespeare, né? Queijos e óleo. Na volta, traziam açúcar, figo e outros produtos. O pai de Shakespeare, o John Shakespeare, ele era luveiro, né? Ele fabricava luvas brancas, né? Luvas delicadas, sofisticadas, né? O trabalho de luveiro, o cara fazia luva. O trabalho de luveiro era muito sofisticado. Pra vocês terem uma ideia, um aprendiz de luveiro demorava 7 anos para aprender a profissão, tá? Absolutamente 7 anos. Tem que lembrar que o couro é um negócio, depois que corta, não tem mais como consertar, né? Tem que ser uma mão muito firme. Bom, além disso, ele comerciava com couro e lã e era uma pessoa de certa importância na comunidade. Ele ocupou vários postos na guilda, começou como provador de cerveja e de pão, né? Então ele ia lá, via se a cerveja tinha a quantidade certa, se a cerveja estava aguada, se o pão tinha trigo, né? Era mais ou menos um fiscal desse jeito. Depois ele foi guarda municipal, porque ele era um homem grande, era um homem robusto, né? Daqueles que mete medo. Depois ele foi subindo, subindo até se tornar grão-baili ou prefeito. Mas, no final da vida, ele caiu em desgraça, pois foi acusado de usura naquela época, né? Era um crime religioso você cobrar juros, né? De comerciar lã ilegalmente, era tudo muito regulado. Quem era de uma profissão não podia se meter na outra, né? E ele vai se endividar, né? Mas é possível, pela importância dos cargos que ele ocupou,
a probabilidade é grande de que ele soubesse ler e escrever. Não dá para pensar num prefeito de uma cidade como essa, que na verdade era importante, né, que não soubesse ler e escrever. Só que aí não tem prova disso, né? Bom, o analfabetismo entre os homens nessa época era de 70%, entre as mulheres de 90%. Mas entre os artesãos qualificados, né, caía de 70% para 60%. Bom, agora as amenidades. Aqui, a casinha de Shakespeare, Shakespeare preservada, né? Preservada até hoje, né? É claro que foi restaurada. A parte direita era a oficina do John Shakespeare, do pai, tá? E na parte esquerda, então, a gente tinha a residência, tá? Isso lá em Stratford-upon-Avon. Bonitinha, né? Bom, a mãe do Shakespeare, a Mary Arden, ela veio de um ramo menor de uma família proeminente, né? Quer dizer, digamos assim, que estava um pouco acima do próprio pai, né? Parece ter sido criada com um certo conforto e ela teve 8 filhos, né? 4 filhas, que só sobrou uma, a gente já sabe, e 4 rapazes, né? Há indícios de que a Mary Arden soubesse, Mary Arden, quando ela era solteira, ela soubesse ler e escrever, o que era raro para uma mulher. Eu acredito fortemente nisso. É pura especulação da minha parte, mas eu acho que para explicar a destreza do Shakespeare com a linguagem, né, a gente sabe que as mulheres são melhores com a linguagem do que os homens. Isso aí, né, quantidade de palavras que as mulheres falam, dominam, tal, isso aí é mais do que comprovado. E o pai talvez se interessasse, eu vou ensinar a ler e escrever esse menino, depois vou mandar para a escola, né? Já a mãe não. Ele era um menino dos olhos de ouro dela. Então, depois de aprender a ler e escrever, ela pode ter mostrado coisas de literatura, contos, de fadas, etc. Eu acho que ela pode ter estimulado o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da linguagem escrita do Shakespeare. Mas isso é especulação minha, mas todo mundo especula, deixa eu especular um pouquinho também, né? Pelo menos eu estou dizendo que é especulação, não estou dizendo que é verdade. Bom, além deles, eles podiam também ter mandado o Shakespeare para uma escolinha de alfabetização, que eles mandavam aos 4 anos de idade. É incrível a educação nessa época, né? Depois ele é aos 7 para uma escola mesmo de verdade, que a gente vai ver, né? Era comum também que os pais ensinassem as crianças a dançar, ensinassem a tocar um instrumento, né? Porque a dança e a música eram parte fundamental da vida, né? Nessa época, como a gente vai ver. Bom, é provável, mas como nós não temos mais os documentos da escola, nós não temos como comprovar isso, que ele tem estudado na King's New School, né? A King's New School era uma escola excelente, financiada pela guilda, por essa associação dos comerciantes, dos cidadãos lá de Stratford. Então, vocês estão vendo que Stratford era uma cidade muito organizada nesse sentido, né? Para se ter uma ideia, 3 professores do ensino mais alto, que seria o equivalente ao ensino médio hoje, né? Eles tinham vindo de Oxford, tinham sido alunos de Oxford. Então, para você contratar alguém assim, você tinha que pagar minimamente, né? A guilda investia dinheiro na escola, né? Os meninos começavam na escola aos 6 ou 7 anos e ficavam até os 14, 15. Olha só como era a escola, tá? A escola começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde, tá? Às 6 da tarde. Só com 2 pausas. 6 dias por semana. Só não tinha aula no domingo, por conta da religião. Se não fosse religião, né? O professor e seu assistente davam aula para 40 alunos. Os alunos, no verão, né? Acordavam às 5 horas da manhã para ir à escola. Nova amenidade aqui. Essa aqui é a escola. Ela veio se sobrepor a. Eu vou fazer assim. Aqui é a escola. Na verdade, a escola, ela funcionava no prédio da guilda, tá? Então, os caras faziam reunião da guilda à noite, mas de dia, da associação, de dia era a escola. Você vê o investimento, né?
como a guilda, como a associação, como os cidadãos vestiam a camisa da educação, a camisa da escola, né? A disciplina era muito rigorosa e os castigos físicos eram frequentes, tá? O treinamento do professor incluía aprender a chicotear, aprender a usar o chicote. Chicote, não era palmatória, não, era chicote, tá? Mas, por outro lado, às vezes havia revoltas de alunos, revoltas violentas, que parece ter existido também lá em Stratford, né? Dos alunos quebrarem tudo, se os professores não saírem da frente, bater nos professores também. Isso também acontecia nas universidades, né? Os universitários eram muito, mas muito turbulentos, viviam arrumando confusão. Batiam nos camponeses, estupravam as camponesas, os camponeses iam lá, batiam em todo mundo da universidade. A juventude era extremamente violenta, era um tempo violento, né? Então, eles tinham que aprender também normas estritas de polidez e de deferência para com os alunos. Tem um autor, agora não me lembro qual, que ele fala, quer dizer, que o Shakespeare, desde criança, ele teve que decorar uma série de atos formais, né, na maneira de se apresentar, de saudar alguém e tal, que é praticamente um treinamento para ator, né? Porque você não faz isso porque quer, você faz isso porque é obrigado. Tem um script, digamos assim, né? Então ele já estava acostumado a isso. Então, tudo era memorizado, se esperava que os meninos fossem capazes de discursar, quer dizer, era uma escola centrada na palavra. Por isso que eu acho besteira quando o pessoal diz assim: ah, mas o Shakespeare não tinha diploma universitário, é um anacronismo isso. A escola preparava ele profundamente para lidar com a linguagem falada e com a linguagem escrita. Era uma escola centrada na retórica, na gramática, na lógica, né? Nas igrejas, os sermões duravam horas, então as pessoas estavam acostumadas a ouvir, né? O público do Shakespeare tinha um ouvido assim, os analfabetos têm um ouvido excelente, porque eles têm que aprender a partir do que eles escutam. Então, isso aí criava, né, uma cultura oral que é excelente para o desenvolvimento do teatro, tá? Se estudava um pouco de grego, mas o centro do estudo era o latim. Ler, escrever e recitar durante horas em voz alta e com sentimento, quer dizer, como se fosse representando, né? Olha, tudo preparava o Shakespeare para ser autor de teatro. O latim, além disso, é uma língua que ensina a concisão e a precisão verbal, além dos vários provérbios latinos, né? Como não acuse ninguém, tudo obedece ao dinheiro, o tempo é um devorador. E havia, olha só, exercícios de imitatio. O que era imitatio? Os alunos tinham que redigir um texto próprio com um estilo semelhante aos autores latinos. Você escrevia um texto seu, mas que tivesse o estilo do Virgílio, o estilo do Ovídio, né? Está se formando um escritor de teatro, um autor de teatro. Está na cara, né? Porque o tempo todo está se lidando com a linguagem. Tá? É, a intimidade com a retórica também deve ter sido de grande ajuda na elaboração das peças dele. Porque, afinal, o que é uma peça? Ela consta basicamente de diálogos, né? E de troca de opiniões. Então, se você estudava retórica, você estudava exatamente como, né, construir opiniões, né, construir diálogos. A literatura latina, estou tão desacostumado a dar uma aula dessa, uma aula expositiva, que eu não sei nem mais virar a folha. É, a literatura latina, tá difícil essa. Sobretudo Plutarco, né? E Ovídio das Metamorfoses, que era uma verdadeira aula de mitologia, vai fornecer modelos, figuras históricas e mitológicas que vão aparecer nas peças, como, por exemplo, Júlio César, Antônio Cleópatra, Coriolano, todos os nomes de peças do Shakespeare. Então, avalia-se, não sou eu que estou avaliando, são os especialistas, que a formação, né, nessa escola que chamava Grammar School, né, esse tipo de escola, proporcionava um conhecimento da literatura latina superior aos estudantes de estudos clássicos de graduação de hoje em dia. Também imagina só, 6 dias por semana, 12 horas na escola, chicote ali na mão, né? Tendo, fazendo exercício, tendo que memorizar, falar, recitar o tempo todo. E eles eram crianças, criança aprende tudo. Né? A nossa capacidade de aprendizagem. Agora,
Não tinha nada de matemática, não tinha nada de história e nada de geografia. É interessante isso. Isso o Shakespeare teve que aprender sozinho, tá? Mais uma amenidade aqui. Aqui também, lá em. Peraí, deixa eu. Fiz um negocinho errado. Quem me conhece sabe que eu já faço isso de montão. Aqui é a sala de aula, tá? Uma reconstituição da sala de aula com essas mesas pesadas de madeira, né? O relógio, aquela coisa tal. Só não sei onde é que ficava o chicote. Mas o professor ficava sentado no lugar ali que parece mais um trono, né? Vou te contar. É, então vamos lá. Não sabemos o que o jovem William Shakespeare fez depois de sair da Grammar School, né? Aos 15 ou 16 anos, né? Provavelmente ele foi trabalhar, mas a gente não sabe em quê, né? Porque o pai dele era um artesão qualificado e tal, mas não era uma pessoa rica nem nada, né? Uma possibilidade é que ele tenha ajudado o pai na fabricação de luvas. Eu não acredito nisso, tá? Por que que eu não acredito? Ele ficava o tempo todo na escola. Que tempo que ele teve para aprender alguma coisa sobre fabricação de luva? No domingo, tinha que ir para a igreja. Domingo, o pai não ia querer trabalhar nem ensinar nada a ele. Então, ele ia partir do zero. Para o pai era melhor ter um aprendiz, né, que já estava com ele há vários anos, do que ter o Shakespeare. Pura especulação minha. Uma outra possibilidade que é aventada pelos autores é que ele tivesse sido contratado como professor particular de latim. Não professor de uma escola, mas professor particular. Isso é possível. Bom, o que a gente sabe de fato? A gente sabe é que o bonzinho William Shakespeare, em novembro de 1582, com 18 anos apenas, casa com Anne Hathaway, que tinha 26, né? E que, com toda certeza, estava grávida, tá? Com toda certeza. Eles tiveram que pagar a multa e o escambau, porque era tudo regulado, né? Então, é, ela era 8 anos mais velha do que ele, né? O que a gente sabe sobre ela? Muito pouca coisa, mas parece ser uma boa moça, porque ela cuidava dos irmãos menores e o pai legou a ela o papel de administradora da propriedade dele, né? Então devia ser uma moça muito responsável, pelo menos. Na verdade, as duas famílias já se conheciam há muito tempo. O pai do Shakespeare tinha emprestado dinheiro para o pai dela e ele conhecia ela desde pequenininho. Então, fiquei imaginando, ela era mais velha e tal. Né? Ficava brincando com ele, aquela coisa, tomando conta do menino, e o menino foi crescendo, o menino foi crescendo. E aí, pronto, né? Acabou redundando no casamento. Ela deu 3 filhos a ele. A filha Susana e os gêmeos, Judith e Hamnet. O Hamnet morreu aos 11 anos de idade. A gente não sabe de quê, de uma febre repentina. Como era a vida do casal, a gente também não sabe. Mas, de certo, ele continuou vindo à sua cidade natal e tendo interesse nela, porque ao longo dos anos ele comprou várias propriedades e até mesmo uma grande residência pouco antes de voltar a morar em Stratford, né? Eram 2 dias, né? A gente acha que talvez na quaresma e tal, ele, que era um feriado maior, ele pudesse voltar a Stratford. Bom, então, com menos de 21 anos, o jovem William Shakespeare tinha uma família com mulher e 3 filhos para sustentar, tá? Os gêmeos nasceram em 1585. E Shakespeare simplesmente some. Não existe mais documento sobre o Shakespeare durante 7, 8 anos. A gente só vai ter documento em 1592, quando ele tem 29 anos. E quando a documentação novamente registra o Shakespeare, a presença do Shakespeare, ele já é um autor conhecido em Londres, um autor importante na cena teatral. Na verdade, não se falava autor na época, se falava poeta, tá? Por isso que Shakespeare é conhecido como bardo. O bardo é como se dissesse, ele era o poeta, né? Os outros eram poetas, ele era o poeta, né? O bardo, o poeta. E até porque tem peças em que 90% da peça é feita em versos, né? Que naquela época eram todos rimados, obviamente, né? Não era verso livre. Então, não só ele era um poeta reconhecido, como ele era ator, como ele era sócio de uma companhia de teatro, né? E as peças dele já eram reconhecidas.
Isso aqui é 3 anos antes de Romeu e Julieta, por exemplo. Como é que o Shakespeare ingressou no mundo artístico, né? A gente não sabe. Ninguém pode dizer. Havia uma hipótese de que ele tivesse substituído um ator que foi se apresentar em Stratford e que estava doente, né? E que ele então substituiu e foi para Londres e acabou dando certo lá. Mas as companhias não costumavam recrutar atores dessa forma. Então, né? Vamos considerar uma outra possibilidade. Vocês estão vendo que a biografia do Shakespeare é toda feita de especulações, né? Sobretudo quando a peste assolava Londres, as companhias teatrais que tinham que faturar, né? Elas se moviam para o interior e se apresentavam em várias cidades do interior. Uma das cidades que eles se apresentavam, que era uma cidade relativamente importante, era a cidade do Shakespeare, Stratford, né? Então a gente vê que Stratford-upon-Avon era uma parada quase obrigatória dessas companhias. Era uma cidade próspera, tinha dinheiro para bancar essas apresentações. Elas eram bancadas pela própria guilda. A guilda pagava as companhias para se apresentarem em Stratford, tá? Ao contrário do que ocorria em Londres, que aí as pessoas pagavam seu ingresso individual. Então, imagina uma cidadezinha como Stratford, que embora fosse importante, organizada e tal, era muito pequena. Quase nada acontecia lá, né? Fora o Shakespeare engravidar lá a moça da outra família. Mas, de repente, chegava uma companhia, né? E uma peça teatral daquela época era assim, era um carnaval, né? Era muita música, muita dança, né? Era uma coisa extremamente impactante, sobretudo ali no interior. O jovem deve ter ficado fascinado, porque ele via desde pequeno. Ele via isso desde pequeno, que elas se apresentavam ali, né? Então, as peças tinham alaúde, tambor, flauta, de vez em quando tocava uma trombeta para um negócio de aparecer um rei, uma coisa assim. Tudo isso gerava impacto, né? O próprio pai dele contratou excelentes companhias, né, para se apresentarem numa idade que o Shakespeare tinha 10, 11 anos. Imagina, ele era o filho do prefeito. Aí está o prefeito lá parabenizando o pessoal da companhia, fala: esse aqui é o meu filho. E o Shakespeare, interessado em teatro, lá conversando com eles, fazendo amizades, né? Que depois, quando ele vai para Londres, ele pode ter acionado essas amizades. Mas isso são só especulações, tá? Na verdade, então, o contato dele com o teatro, ele vinha desde a infância, né? Porque a gente tinha peças apresentadas no Conselho da Guilda, nos pátios das estalagens, no mercado, né? A gente tinha peças de conteúdo religioso, enfim, o teatro era muito comum nessa época, né? Mas quando vinha uma grande companhia, com atores excelentes, com entonação, né? Aí isso tudo era mais impactante ainda, né? Então, alguns anos mais tarde, né, desse momento de impacto, o jovem William Shakespeare pode ter decidido se lançar na vida, né? Inicialmente de ator, que seria, na verdade, a maior aventura que ele ia experimentar durante toda a sua existência. E ele iria viver, então, em Londres, só voltaria a Stratford em 1613, exatamente 3 anos antes dele morrer, tá?